Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um serviço que é exemplo de eficiência. É o SAMU do Recife. A gente vê a ambulância do SAMU circulando pela cidade toda hora, atendimento. Eu sou testemunha, porque perto do prédio onde eu moro acontecem vários acidentes e eu vejo rapidez e eficiência como o SAMU chega. E nós recebemos com muito prazer o doutor Leonardo Gomes, que é o diretor-geral, o presidente, o que é? Eu sou o diretor-geral do SAMU 92 do Recife. O que é o SAMU? O SAMU, João, boa noite a todos, é um serviço de atendimento móvel, é um serviço que vai além das ambulâncias, né? Um serviço que você tem uma central de regulação médica, então quem precisa de socorro, quem precisa de atendimento médico, liga para esse número gratuito, né? O serviço do SUS, 192, a pessoa falará com um médico e esse médico vai identificar se aquele caso é um caso de simples gravidade, que não precisa de atendimento local, pode ser resolvido por telefone, ou até mesmo o envio de uma ambulância avançada do modelo UTI móvel para atendimento daquela pessoa. Agora, tem hora que chega um telefonema da pessoa dizendo eu vou me matar, eu vou me jogar do prédio, vou jogar da ponte, tem isso também? Tem também. A gente acaba, João, atendendo todas as ocorrências que podem acontecer numa cidade grande como o Recife. Então tem essas tentativas de suicídio, que a maioria delas nós não atendemos sós, nós precisamos da ajuda do bombeiro, porque se ela estiver em cima de uma ponte, precisa fazer um salvamento, né, fazer uma escalada naquele local. Quem faz isso é o bombeiro, que faz o resgate, e a gente dá o suporte, porque aquela pessoa, naquele momento, está com algum surto psiquiátrico, precisa ser medicada e levada para a unidade de saúde. Então, também acontece isso. Agora, se o cara liga, olha, meu marido está batendo em mim, aí tem que ligar para o 190, né? Aí é caso de polícia, assim, logicamente, se ela estiver ferida e precisar de atendimento de SAMU, o SAMU vai, mas com apoio policial, porque muitas vezes o agressor está do lado dela, né? Ele pode se sentir ofendido de estar vendo alguém salvar a pessoa que ele quer machucar. Então, o SAMU muitas vezes também trabalha com apoio da polícia para chegar em determinadas cenas. Agora, uma coisa inacreditável é que é um serviço dessa importância e tem muito trote, né? Pois é lamentável isso. A gente trabalha hoje com a taxa de 10% de trote. Então, isso... de cada 10 chamadas, pelo menos uma é falsa. Então, o trote é crime, trote não é brincadeira. Mas não é preso ninguém. Esse negócio de crime sem ser preso... O grande problema é a constituição do flagrante, que a gente não consegue. Às vezes a pessoa liga de um telefone público e sai correndo, quando a polícia chega no local não tem mais ninguém, ou é um telefone celular pré-pago sem cadastro. Então, a gente notifica sempre que a gente tem essas informações, repassa para a polícia para tentar minimamente achar alguém, né? Tem cidades no Brasil como Belo Horizonte que já flagrou o cara que era passador de trote reincidente e ele teve uma pena alternativa de lavar a ambulância. Ele passou durante 3 meses, todos os dias, e ao SAMU lavar a ambulância para pagar pelo trote que ele passava. É porque a lei, né, doutor Leonardo, é errada, porque agora mesmo, nessa crise terrível que nós estamos, as pessoas fazem festas, reúne 200 pessoas, a polícia vai lá, pega o cara, leva para a delegacia e ele sai pela porta para responder em liberdade. Nunca mais vai ser condenado. No dia que botarem um cara desse na cadeia, com certeza o outro não vai fazer. Nós brasileiros temos muito isso, né, de achar que a impunidade nos preserva, né? A impunidade nos autoriza a repetir um erro, né? Então acho que isso é cultural, não é aceito, né, em país nenhum do mundo, mas mesmo os países desenvolvidos, os serviços de emergência também sofrem do trote. Eu acho que estamos vivendo uma pandemia agora, né, números assustadores de pessoas morrendo. Você imaginar que um ser humano tem a coragem, né, a maldade de ligar para um serviço de urgência para ocupar a linha e para tentar enganar quem está do outro lado com uma ocorrência falsa, isso é muito mais sério nesse momento que a gente está vivendo agora. Doutor Leonardo, com esse aumento dos casos aí de Covid, aumentou muito também o trabalho do SAMU? Aumentou, João, aumentou sobremaneira. A gente vem se preparando para isso desde 2019, quando começaram os primeiros casos lá na China, né? Nós tivemos notícias desses casos, nós começamos o treinamento das nossas equipes. As pessoas hoje utilizam materiais diferentes, os profissionais do SAMU que usavam
antes da pandemia e treinamos os profissionais. Precisamos colocar mais ambulâncias na rua. Hoje nós rodamos com 30 ambulâncias para atendimento só no Recife. Então, assim, o atendimento hoje está muito sobrecarregado com relação ao Covid, porque você tem um adoecimento muito grande de muitas pessoas ao mesmo tempo. E a cidade, né, a gente tem uma cidade com acidentes, com atendimentos clínicos, então estamos fazendo os dois, tanto a Covid quanto o atendimento corriqueiro do SAMU. Agora, o SAMU tem problemas de acesso em algumas localidades onde a ambulância não chega? Tem. O Recife é uma cidade que tem muito morros, né? E nós temos hoje as motocicletas, né? Então são equipes treinadas que podem entrar em ruas ou até escadarias para levar o atendimento até aquela pessoa que precisa. No ano passado, né, no pico da pandemia da primeira onda, algumas imagens até que viralizaram de profissionais nossos que entravam nos morros e traziam pessoas carregadas em lençóis, em macas, em pranchas. Então, assim, nós recebemos treinamentos para chegar onde o paciente precisa. Lógico que somos profissionais de saúde. Quando há necessidade de locais mais de difícil acesso, utilizamos o apoio de quem é o profissional especializado, que é o bombeiro, e sempre nos ajuda nesses casos. Agora, não é todo motorista que pode dirigir uma ambulância, não. O motorista tem que ser realmente ninja para furar o trânsito, né? Até porque há uma falta de cultura também. Muitas vezes a gente vê que o cara não abre para a ambulância passar. Pois isso é sério. A formação desse motorista nosso é uma formação muito bem feita, porque a condução desse veículo de emergência não é como conduzir um carro comum. Primeiro, por conta da necessidade da velocidade, né, que eu tenho que chegar rápido, porque a gente sempre diz assim, quando o alarme toca para a gente já está atrasado, porque o acidente já aconteceu, ou a pessoa já está enferma. Então, esse profissional ele aprende a dirigir no limite e também o nosso condutor, ele é muito mal educado. Então, ele não abre para a faixa da esquerda, né, para a direita, para liberar a faixa da esquerda. Às vezes ele está dentro do carro, com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, o som alto, ou está no celular mexendo e não escuta. Ele até escuta o barulho, mas não sabe onde é que a ambulância está vindo, fica perdido e acaba atrapalhando o nosso serviço. Então, esse motorista que trabalha no SAMU tem que ser bem preparado para isso. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Leonardo Gomes, que é o diretor-geral do SAMU do Recife. Doutor Leonardo, quem é que vai dentro da ambulância? Claro que tem que ir o motorista, a ambulância não vai. Além do motorista, quem é que vai? Nós temos dois tipos de ambulância, João. Nós temos ambulâncias básicas, na qual vai um motorista e um socorrista, é uma dupla. E nas UTIs móveis nós temos um motorista, um socorrista, um médico e um enfermeiro. E temos também as motos, são as motolâncias. Em cada moto vai um técnico de enfermagem especializado em socorrismo. E às vezes você tem um acidente grave, você manda um motoqueiro na frente para depois chegar a ambulância? Principalmente nos acidentes, né, em horários de pico na nossa cidade, nós temos hoje todos os dias 8 duplas. Então essas motos chegam bem rápidas, elas conseguem chegar em até 5 ou 10 minutos no máximo, em regiões longe da cidade, já inicia o atendimento até a chegada da ambulância. Então, a motolância é um serviço que iniciou em Recife em 2009 e hoje a gente não abre mão desse serviço. Muitas cidades no Brasil não quiseram implementar. A gente, na verdade, está aumentando e apostando muito nelas, porque a redução de tempo de uma moto, né, chegar é muito mais rápida do que uma ambulância. Mas o SAMU atende muito acidente de moto, né? A moto para a gente ela é um veículo de apoio, mas também é um grande cliente nosso, digamos assim. Só para você ter uma ideia, os acidentes de trânsito nosso, em primeiro lugar estão as motocicletas, envolvendo motocicleta de qualquer que seja ele. Colisão com carro, atropelando um pedestre, tem motoqueiro aí que sobe pela calçada, então pega a gente na calçada, atropelando pessoas na faixa de pedestre. Então, o motociclista, né, que é aquele cara que é bem preparado, que usa o equipamento de proteção, esse dificilmente se acidenta. Mas o motoqueiro que a gente chama, que é aquele motoqueiro irresponsável, esse é um grande cliente, digamos assim, do SAMU no nosso dia a dia. Tem muito cliente ciclista?
Ciclista mais aos finais de semana. A gente hoje tem a presença ali no Recife Antigo de uma ambulância exclusiva para dar apoio à ciclofaixa, mas são geralmente acidentes de menor gravidade. Durante a semana tem acidentes de maior gravidade porque são pessoas que usam as vias para trabalho, né, vão trabalhar, você tem um movimento mais intenso de carros, então esses acidentes durante a semana são acidentes de maior gravidade, no final de semana são arranhões, quedas, são coisas mais simples. E esse pessoal de aplicativo que entrega basicamente refeição, mas também remédio e tal, tem muitos acidentes com eles? Tem, e foi uma coisa que chamou a atenção, importantíssimo você falar isso. Na época do lockdown mais rígido do ano passado, a gente reduziu muito os acidentes, mas esses acidentes permaneceram altíssimos, porque muitos deles ganham por entrega, então eles ganham com pressa, né? Precisa ter pressa, quanto mais entregar, mais vai receber, e em uma dessas entregas eles podem não respeitar leis de trânsito, cruzamentos, né? E aí as pessoas colidem bastante, e principalmente à noite. Então a gente tem muito acidente com o entregador, principalmente em períodos de lockdown, que você tem a redução de motos nas ruas, mas para eles não, porque fica tudo delivery, né? Então tem muito. E o coronavírus foi maldoso com o senhor? Pegou muita gente do SAMU? Pegou. Na primeira onda do ano passado, nós tivemos quase 500 profissionais. 500? 500. O nosso efetivo ano passado, nós tínhamos 820 pessoas. Então, foi mais da metade do efetivo do SAMU que foi adoecida. A gente, felizmente, perdeu uma colega esse ano, uma profissional do SAMU faleceu, a Liliane, que aqui eu deixo nossos votos para a família dela, né, de respeito. Foi a única pessoa que morreu trabalhando, né? Ela pegou a doença em abril e ficou 9 meses lutando contra as sequelas da doença, mas não resistiu. Nós somos primeira linha, né, de resposta, então a exposição é muito grande desses profissionais. Então nós vamos em locais inimagináveis, né? Então, quando a pessoa que trabalha no hospital também está exposta, a gente está exposto no meio da rua, naquela casa apertada que a gente vai do morro, nas vielas, embaixo de pontes. Então, a gente chega em locais de exposição muito alta. Então, o risco de contaminação do SAMU é bem grande. Por isso que esse ano todo o efetivo do SAMU, da linha de frente, já está vacinado desde a primeira semana que as vacinas chegaram no Recife. O senhor, inclusive? Sim, tomei a vacina por conta da exposição. A gente está lá, a gente trabalha todos os dias em grandes operações do SAMU, e isso era importante. Eu não peguei a Covid, então dei sorte, porque foi um número muito alto de adoecimentos. Agora, eu acho que é um perigo muito grande na ambulância, porque o motorista e esse pessoal técnico que está acompanhando está contaminado ali, né? Nós temos medidas, sabe, João, que nós usamos de proteção. Então, primeiro, nenhum profissional entra nessa ambulância sem o equipamento adequado. Então, ele está todo paramentado para poder evitar a contaminação. Nós andamos com as janelas todas abertas da ambulância, mesmo com o ar-condicionado da ambulância ligado, para evitar que esse vírus, né, fique em um ambiente confinado, né? Então, porque a gente não consegue manter uma distância como nós estamos mantendo aqui agora, de segurança. Na ambulância isso é impossível, mas usando os equipamentos de proteção, deixando as janelas abertas e chegando num tempo rápido, a gente consegue diminuir esse tempo de exposição dos profissionais do SAMU. Além de médico, o senhor tem que ser mecânico, né? E tem que cuidar, porque essas ambulâncias têm que estar em ordem direitinho, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? O gestor do SAMU, ele tem que entender de muita coisa. Para você ter uma ideia, você citou o exemplo mecânico aí, uma pastilha de freio de uma ambulância dura 3 meses. Eu não sabia isso antes de chegar no SAMU. Porque ele freia muito, né? Porque o acelerar e freia, corre o trânsito e tal. Então imagina, um carro da gente, a gente às vezes vende o carro e não troca a pastilha de freio, né? Uma ambulância com 3 meses eu estou trocando uma pastilha de freio, eu troco o óleo todos os meses da ambulância, preciso trocar, entendeu? Então, medidas preventivas que um carro comum que a gente usa para o nosso dia a dia, para a ambulância é feita quase que diariamente, né? Por conta do seu uso excessivo. O senhor anda de ambulância? Ando de ambulância, hoje menos do que no início, mas a gente até tripulava helicóptero, o SAMU tinha convênio com a polícia e com a Polícia Rodoviária Federal, e eu, por muito tempo, fui médico do resgate aéreo do SAMU.
E o SAMU ainda tem essa coisa? A gente tem um convênio com a Polícia Militar, né? A Polícia Militar disponibiliza uma aeronave para fazer resgate em locais mais longes. Agora, com essa pandemia, nós tiramos o helicóptero do uso, porque se na ambulância é apertado, no helicóptero o espaço é mais apertado ainda. E como você tem aquele deslocamento de ar muito grande, né, por conta dos rotores da aeronave, a gente imaginou que é algo de muito risco, baseado nas evidências científicas, e não fazemos remoções aéreas de helicóptero para pacientes com a Covid. Então, aí, por segurança da equipe do SAMU e das polícias, a gente suspendeu temporariamente o helicóptero. Aliás, por falar em helicóptero e avião, eu quero dizer que o SAMU me dá alguma alegria, né? Porque eu moro perto da Avenida Boa Viagem e toda hora passa uma ambulância. Aí eu me lembro de Nova York, eu adoro Nova York, ia lá todo ano, não posso ir, vai fazer não sei quanto tempo. E Nova York é ambulância toda hora, é ambulância, é bombeiro. Agora aqui também esse barulho da ambulância virou familiar pra gente, né? Exato. E eu penso que estou em Nova York, estou no Recife. Pois é, são os sons da pandemia, né, que a gente fala, né? O som da pandemia. Porque as ruas mais vazias, então as ambulâncias, nós aumentamos a frota de ambulâncias na capital, né? Estamos hoje com 30 ambulâncias, é muita gente, é muito veículo, então você acaba tendo uma circulação muito grande de viaturas de socorro, não só nossas, como também do setor privado. Então, remete sim, sua comparação é muito pertinente, porque Nova York, né, além de Manhattan, onde você vai, aquela zoada intensa o tempo inteiro, você vê um carro de polícia, um carro de ambulância, um carro do bombeiro passando lá. Isso lá também é muito marketing, né? Eles botam até sem chamada para dizer que estão funcionando. Mas aqui não, aqui está levando doente, né? Aqui, sirene ligada, é doente dentro, é paciente enfermo, precisando chegar cedo no local de atendimento ou entregá-lo no hospital que precise receber aquele paciente o mais rápido possível. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Leonardo sobre o SAMU. Doutor Leonardo, já falamos muito do SAMU, agora nós vamos falar do doutor Leonardo, urologista. A urologia está sofrendo muito com a pandemia? Estamos, João. As doenças não Covid, né, digamos assim, e as doenças urológicas, principalmente os cânceres, sofrem porque os pacientes ficam com mais receio, né, de procurar nós profissionais de saúde, nós urologistas, com receio de contrair a Covid. A urologia atende uma faixa etária já de pacientes mais velhos, que se torna um grupo de risco para a Covid. Então, a gente acaba hoje perdendo diagnósticos iniciais e encontrando pacientes com diagnósticos mais avançados. É importante o diagnóstico ser o mais rápido possível no caso do câncer de próstata? Sim. O câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem, só perde para o câncer de pele. São mais de 70 mil diagnósticos por ano, então a gente tem muitos homens que vão adoecer dessa doença e você perder a chance de encontrá-la numa fase inicial, que você consegue dar o tratamento, promover a cura total do paciente, isso nos entristece, porque é uma doença que continua acontecendo. Então, frustra até para nós médicos e para o paciente a gente deixar de encontrar um paciente na fase inicial e dar uma fase tardia e que o tratamento não seja mais tão eficiente como o tratamento inicial. Agora tem uns homens que têm medo do exame do toque, aí diz, eu não vou lá não, porque eu vou lá, vou pegar a Covid e aí não vou, né? Também tem isso, ele aproveita a coisa. E falando nisso, o exame de toque é fundamental, doutor Leonardo? É fundamental, aí ele conseguiu uma desculpa agora, né? Ele tinha outras desculpas no início, a Covid agora é mais uma, para quem não quer se cuidar. Lembrar que o exame do toque ele é fundamental, é um exame desconfortável, João, não vamos dizer aqui que é um exame fácil, né, para o paciente, mas ele é um exame que a gente precisa deixar de lado, né, os preconceitos, deixar de lado um folclore que existia muito grande. É desconfortável, né? Mas não dói, não. Não dói, é um exame rápido, né? Então, assim, eu sempre digo isso aos meus pacientes, assim, o pior desconforto é dar o diagnóstico na hora errada. Então,
a gente, por conta de um preconceito, ninguém deixa de ser homem ou ninguém vai ter problema depois porque fez um toque retal. E é rápido, preciso, e você junta isso com outros exames, a gente tem uma chance de quase 95%. Imagine aqui, nós estamos falando de uma doença que é grave, que é um câncer maligno. Eu não falei de ressonância, não falei de ultrassom, não falei de tomografia, eu estou falando do exame de sangue, de um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui e de um toque. Eu vou dar um diagnóstico preciso em quase 95% dos casos. Então não cabe preconceito nem desculpa de Covid nessa hora. Agora, tem esse negócio da proibição das cirurgias eletivas. A cirurgia de câncer de próstata é eletiva ou está na prioridade como o câncer? O decreto ele deixa claro que doenças como o câncer, a critério de indicação médica, podem ser realizadas mesmo durante esse período de restrição. Então, o câncer é uma das doenças prioritárias, né? Você não é uma emergência, né? Como um paciente, por exemplo, que tenha uma torção do testículo, né? Que é uma coisa que eu preciso operar rápido, senão ele pode perder o seu testículo. Mas é uma doença urgente, eu preciso programar para fazer a cirurgia, porque eu posso perder o tempo da cura daquele paciente. Então, está liberada, caso a caso, o médico tendo o respaldo, e a decisão é do médico. Ele vai dizer que aquele câncer é um câncer que precisa ser operado agora, não dá para esperar. Então não vamos esperar, porque se demorar, pode morrer. Agora, voltando ao SAMU, quantas bases o SAMU Recife tem? Recife hoje tem 12 bases na capital, né? Nós temos a base central, que é ali na Boa Vista, onde a gente tem a sede do SAMU, e temos mais 11 bases distribuídas em todo o território da cidade. 11? 11, são 12, né, no total, então é muita coisa. Isso veio acontecendo já nos últimos 8 anos, essa descentralização, já que a gente não pode adivinhar onde vai acontecer o acidente, que a gente esteja mais perto. Essa é a nossa ideia. A gente quer chegar em 15 bases, para que a gente acredita que é um número que eu consiga estar bem próximo das principais vias e dos bairros que mais chamam o serviço. Então, a gente estima melhorar mais ainda o atendimento quando concluir essas 15 bases. Acho que a gente parte para um bom desenho para a nossa cidade. Então, o prefeito Geraldo Júlio foi padrinho do SAMU, não foi? Prestigiou o SAMU. Aliás, ele só vivia nas ambulâncias. Eu acho que ele tinha vontade de ser motorista de ambulância. O prefeito Geraldo, na gestão dele, o SAMU cresceu muito. Nós pulamos de 3 para 12 bases. Então, a gente veio a pandemia também, então o serviço precisava estar bem preparado, estar com boas ambulâncias, com reforço das equipes. Então, ele fez isso e eu tenho certeza que o prefeito João Campos agora vai dar sequência nesse trabalho e manter o SAMU, porque a importância está se vista é muito grande, por conta de que muitas vezes na Covid esse tempo, né, de 5 a 10 minutos que a gente chegue na casa da pessoa é o que pode deixá-la viva por estar por falta de ar. Agora, se uma pessoa com Covid está na ambulância do SAMU, chega no hospital, não tem vaga, o que é que faz? Nós temos diariamente, né, um sistema que a gente checa todas as portas de emergências públicas, né? Então, nós analisamos, né, os inícios dos plantões para fazer um mapa e entender como é que está a situação. E essa informação ela é repassada para as ambulâncias, para na hora que ele pega o paciente, ele saber para qual unidade vai levar. A primeira coisa que a gente respeita, João, é a geografia. Então, onde eu estiver mais perto e tiver perfil, eu levo. Num momento como esse de pandemia, onde todos os serviços estão superlotados, nós fazemos um rodízio. Então, aquela unidade que está superlotada pode não receber agora esse paciente, mas o próximo paciente que pedir socorro, ele pode ter que ir para lá, porque todos estão com essa superlotação. Agora, toda hora que eu passo pelo Hospital da Restauração, que tem de ambulância do SAMU, o pessoal do SAMU gosta da restauração, né? A restauração é a maior emergência do Norte e Nordeste. Então, por exemplo, para problemas neurológicos, né, traumas cranianos, é a nossa referência, é a referência regional, inclusive. Então, como muitos acidentes... Queimadura também. Queimaduras, né? Também. Então, os acidentes de moto que a gente conversou aqui, o motociclista, o motoqueiro que tiver sem capacete, ele é o para-choque da moto. Se ele colidir com o carro, ele ou vai bater com a cabeça no capô do carro, ou no para-brisa, ou no chão. Então, esses acidentes, que são muitos que acontecem, só a restauração vai resolver. Então, a gente acaba levando esses traumas mais graves
para a restauração. A sua colocação está correta mesmo, lá tem muita ambulância do SAMU. Agora, outro dia eu passei pelo Hospital Alfa, que ali é referência para o tratamento, tinha uma fila de ambulância. Eu nunca vi fila de ambulância. O Alfa é um hospital 100% Covid. O governo do estado implantou esse hospital, ele é a nossa grande retaguarda, então a gente leva pacientes para lá, para o Alfa. Então, às vezes enfileira sim, se você chegar muitos doentes ao mesmo tempo, o paciente tem só chegar e entregar, você precisa descer com o paciente, desembarcar com oxigênio, passar o caso para a equipe que está recebendo, ele precisa confirmar a aceitação e a ambulância sai. Como lá tem uma rampa, então essa rampa precisa ser respeitada a ordem de chegada das ambulâncias e às vezes enfileira sim, porque tem muita gente adoecendo nesse momento. Agora, tem muita gente que tem a Covid-19 e é assintomática, né? Normalmente o assintomático não utiliza o SAMU não, né? O SAMU é só quando começa a ter falta de ar, né? Exato. O SAMU ele é para casos graves, então o paciente que tem uma falta de ar, tem uma dor no peito, tem um mal-estar grande, o que a gente chama de queda do estado geral, ficar bem debilitado, para esses casos é que o SAMU vai atender. O paciente da forma leve é a orientação. E aí a prefeitura tem um aplicativo Atende em Casa, que você vai tirar as dúvidas nesse aplicativo, vai falar com o médico e vai saber se o seu caso é um caso de gravidade ou não. Já para o SAMU não, é socorro. Quem aciona o 92 com a Covid é porque está com alguma gravidade. E aí pode ser um arroxeamento das extremidades, pode ser um cansaço que ele nunca sentiu, uma dor de cabeça insuportável. Então esses casos são reservados para o SAMU. É importante dizer que é para quem tem plano de saúde e para quem não tem. É para qualquer pessoa. Então, uma dúvida que muitas vezes me perguntam, mas o SAMU também atende na área nobre? A gente atende qualquer pessoa. Quem precisar de resgate, de atendimento de saúde, vai ligar 192, a gente vai fazer uma triagem e se você se enquadrar no perfil de emergência, o SAMU vai na sua casa. O SAMU atende muita criança? Atendemos. Nesse momento, inclusive, estamos vivendo uma sazonalidade das viroses, né, infantis. Então, geralmente, são crianças que com quadro mais grave, porque quadros mais leves, as famílias colocam no carro e levam até a unidade de saúde, mas a gente atende muito acidente doméstico com criança. Criança que é curiosa, ou que sobe numa escada dentro de casa, ou que pega um detergente. Criança que é curiosa, não. Toda criança é curiosa, né, não? Mas... Menino gosta de criar confusão, né? Pois é, mas tem umas que são mais, né? Então, digamos que essas aí acabam precisando do atendimento do SAMU, porque vê um vidrinho lá de detergente. É importante também quem está em casa, os pais, entenderem que tem certos cuidados que a gente pode fazer em casa para prevenir o acidente, né? Imagine um pai perder um filho pequeno, a dor que isso não é. Então, às vezes o cuidado redobrado com esses meninos curiosos de dentro de casa vai salvar uma vida. Nós queremos agradecer ao doutor Leonardo, dar os parabéns, porque realmente o SAMU é um orgulho de nós recifenses, e também lembrar, todo homem vai fazer seu examezinho, que senão pode morrer e morre de próstata, não morre de Covid, mas morre de próstata. Então são dois conselhos que ele deu aqui. Se tiver problema, chama o SAMU. E se não tiver problema, vai fazer o examezinho anual, que é obrigatório. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.